O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a conversão do itinerário de coleta ponto a ponto para o Google My Maps. Então, nós temos uma série de variáveis, né? Então, o próprio itinerário, você tem o produtivo, tem o improdutivo, você tem aqui pontos que pode ser pontos de coleta, pontos de saúde, por exemplo, né? Não importa qual tipo de plano. Então, depois que você cria o itinerário, você com o GeoIT Coleta, o próprio GeoIT Coleta, quando vai tirar o relatório, ele vai renumerar corretamente toda a sequência desses pontos de parada e dessa forma você tem o itinerário pronto com os relatórios todos prontos. Agora eu quero converter para o Google My Maps. Então o que nós temos aqui? Nós temos um itinerário com vetor, né? Podemos ter etiquetas se desejarmos do próprio itinerário ou o próprio itinerário com a sequência dos pontos, né? Então tem aqui 1, 2, 3, 4 até o número 31 aqui. Muito bem. O que você está vendo em vermelho é apenas a sequência da roteirização. Muito bem. Então agora o que eu fiz? Eu já converti para projeto, está aqui, né, com o GeoIT Coleta. Então nós temos aqui, vamos mostrar separadamente esses dois layers importantes. Então nós temos aqui o layer, aqui ponto a ponto, que eu tenho aqui a nível de geográfico, eu tenho o projeto. Então aqui já foi definido junto ao usuário a espessura da linha, a cor, tudo isso já foi definido, né? Então lembrando que a conversão para o Google My Maps, nós convertemos o itinerário, a etiqueta, se desejarmos, né? Os pontos, e só o vetor que ainda a Geologos não tem como fazer isso. Ou seja, apesar de ter já feito um vetor em KML, quando você coloca isso no Google My Maps, ele não entende que existe o azimuth. O que é o azimuth? Seria a direção desse vetor, tá? Mas tudo bem, vou falar aqui no final desse vídeo um pouco sobre isso. E temos também os pontos de coleta, que poderiam ser pontos de saúde, por exemplo, né? Vamos procurar ele aqui. Está aqui, ó, pontos de coleta, tá? Então já está aqui. Então é dessa forma que eu desejo visualizar, né? Muito bem. Então o que eu vou fazer agora? Quando você tem os pontos de coleta, o que acontece? Se você tirar aqui a relação desses pontos, tem uma série de atributos aqui que só alguns são importantes. Quais são os atributos importantes? Basicamente a longitude e latitude, né? O que nós temos importante aqui? O estabelecimento, aqui poderia ser hospital, clínica veterinária, ponto de saúde, ou pontos de containers, indústrias, não importa. Aqui é um itinerário ponto a ponto. São muitos planos ponto a ponto, né? Aqui é o endereço desse estabelecimento. No caso, como é um demo, eu coloquei estabelecimento de saúde e o endereço é a própria via. Uma outra informação importante que nós devemos ter é a ordem, ou seja, a sequência desses pontos, tá? Então a sequência desses pontos, ela já foi inserida automaticamente pelo GeoIT Coleta. Então já demonstrei isso várias vezes em vários vídeos, né? Então eu tenho aqui a sequência, eu quero que essa sequência apareça lá no Google My Maps, no meu smartphone. Então ele também é um campo importante. Então, o que nós temos aqui? Quando você tem isso, aqui, nós fazemos aqui uma conversão no GeoIT Coleta, que essa conversão está aqui, tá? Então, nós temos aqui pontos e você converte. Quando você converte para Shape, ArcGIS, GIS e outros, tá? O que acontece? Nesse momento que eu escolho todos os arquivos geográficos de pontos, que eu converto para Shape, aqui, o que ele faz? Ele cria um arquivo DBF, que eu vou mostrar para vocês, importante. Tá? Vamos lá. Chamado pontos coleta Google. Né? Então, o que acontece? Ele cria um banco de dados, que basicamente é o banco de dados do próprio ponto, só com uma particularidade. O Google My Maps trabalha com
6 casas decimais separado por um ponto por uma vírgula. O Maptitude e alguns outros softwares trabalham sem esse ponto decimal. Tá? Então é necessário esse ponto para o Google My Maps entender que é uma longitude e uma coordenada latitude. Muito bem. O que nós fazemos normalmente? Nós tiramos todos os atributos que realmente não interessam e você deixa os atributos importantes. Por que isso? Porque quando você converte, muitos atributos estão aqui. Ó. Então, quando você converte, muitos estão aqui. Ó. Muitos atributos. Inclusive atributos em branco, conteúdo em branco. Né? E para o Google My Maps, o máximo que ele aceita é 50 atributos. E aqui tem muito mais de 50. Então, o que nós fazemos? Como eu gero a parte esse DBF, o que nós fazemos? Deixamos só os atributos importantes. O ID, longitude, latitude, estabelecimento, o endereço do estabelecimento, as informações que ele capturou, que o geocode capturou da via, como o nome da via, bairro. Então, algumas informações importantes você deixa e o resto você apaga. Convertendo lá para o Excel, o que você tem? Você tem isto aqui. Ó. Por quê? Porque o Google My Maps, além de KML, ele também aceita Excel. Então, se você importar o Excel com os atributos importantes que você deseja visualizar no smartphone e com a coordenada já alterada, é isso que serve lá. É isso que é importante lá. Tá? Porque de outro jeito não vai servir. Serve apenas com casas decimais com ponto. Muito bem. Feito isso, o que nós temos? Eu venho aqui, abro, crio um novo mapa. Aqui na web, adiciono uma camada, ó, ele já está aqui. Eu vou importar, ele aceita CSV, XLX, né? ou XLSX, KML ou KMZ ou GPX. Então esse KML pode ser KMZ também, e os arquivos, todos esses arquivos até 5 megas. Né? Então vamos aqui, então primeiro é o projeto. Né? Lembrando que as cores as cores de espessura da linha já foram definidas pelo usuário. Então o usuário quis azul, improdutivo vermelho, espessura de 1,5. Então ele já escolheu isso. Muito bem. Eu vou adicionar outra camada. Né? Eu vou importar. Venho aqui. Se eu importar esse arquivo de pontos, o que acontece? Exatamente o arquivo de pontos, do jeito que eu vejo no Google Earth e no Maptitude, não é o mesmo jeito que eu vou enxergar aqui no Google Maps. Ele esconde algumas informações que são importantes, porque o usuário já decidiu o que ele quer. Tá? Então, eu sou obrigado a transformar o banco de dados de pontos num XLS ou XESX, né? Que é uma extensão. Né? E aqui você continua, e aqui você pode escolher um atributo que eu costumo escolher, o campo ordem, que é a ordem da coleta desses pontos. Tá? Então ele vai colocar uns PNG, que não me interessa, tá? Porque é muito parecido. Ele faz exatamente o que um KML faz. Ele coloca um PNG, e se você colocar apenas um rótulo, que seria a sequência, aqui, ó, a ordem, tá? Apesar de aparecer aqui a ordem, ó, 6, 5, 12, quando você abre no smartphone, isso não aparece. Tá? Não aparece. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós tiramos isso, ó, nenhum marcador, e usamos essa opção chamada sequência de números, porque eu já deixei classificado. Ó, tá aqui, ó, de 1 ao 31. Eu deixei já classificado. Então, quando ele deixa classificado, o que acontece? Aqui aparece classificado. Ó, tá? Então, já está do jeito que eu gostaria. Então, eu posso mudar a cor dele, né? Como nós fizemos na varrição e na coleta. Lá. Tá? Então, se você clicar no 1, eu tenho aqui todas as informações que o Maptitude gerou, tá? Longitude, latitude, estabelecimento,
o endereço, o número, tá? Algumas informações da via, lá do mapa original, uma série de informações, tá? A aproximação da linha, lá do leste, onde está esse ponto, né? A numeração dos imóveis aproximado. Então aqui eu tenho do lado direito, do lado esquerdo, ó, né? Ele faz uma regra de 3 e coloca um número aqui. Uma série de informações importantes que eu já expliquei no geocode reverso. Então eu deixei as informações de geocode reverso, que sempre são úteis, e deixei informações do usuário, né? E aqui a sequência 1. Então é exatamente isso que você irá ver lá no smartphone, tá? Então, a adequação ou a conversão para o Google My Maps é um pouco diferente da varrição e da coleta. Você tem que, é ideal você colocar um título, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, itinerário ponto a ponto. Você pode dar o nome do plano também, se você desejar. Apenas uma documentação, Geologos, salvar. E para visualizar em qualquer smartphone, em qualquer sistema operacional, Android, iOS, não importa, você tem que compartilhar, inclusive na própria web, alterar, tá? E colocar aqui, ativado o público na web, ó. Qualquer pessoa na internet pode encontrar e acessar. Não é necessário fazer login, tá? O que é importante fazer também é que o usuário ele tenha no seu smartphone o Google My Maps instalado. Porque algumas propriedades, quando você não tem o Google My Maps instalado, pode ficar apagado, ou seja, não é exibida, né? Fica invisível, vamos dizer assim, não é exibido, só é exibido o Google Maps. Então é muito importante instalar o Google My Maps no smartphone, tá? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu tenho aqui, nessa pasta, vamos deixar aqui, Google My Maps, vetor, tá? Porque o vetor, eu coloco o itinerário e coloco a etiqueta, mas e o vetor, né? Então, eu tenho aqui um vetor, aqui eu tenho um KML com um vetor. O que é um vetor? O vetor é um PNG com uma seta para o norte e eu tenho, no banco de dados do KML, eu tenho o azimuth. Tudo isso é feito automaticamente pela Geologos, né? O sistema do IT coleta. Só que, quando você importa para o Google My Maps, toda essa inclinação, essa direção é perdida, tá? Ó, eu tenho aqui alguns vetores, ó. Então eu gostaria de colocar esses vetores nos meus itinerários, tá? Então eu gostaria de fazer isso. Então, se eu abrir aqui esse arquivo, vamos abrir aqui, só mostrar para vocês o que a Geologos está buscando, tá? Que assim fica um pouco mais didático. Deixa eu abrir esse arquivo aqui. Vetor KML, vetores, tá? Só para vocês entenderem. Então, esse GX Google KML estendido é uma biblioteca onde você consegue, ó, OpenGISnet, onde você consegue colocar informações um pouco mais robustas. Então eu coloquei aqui, ó, norte, ele está virando para o norte, e aqui nesse parâmetro eu tenho a inclinação e azimuth, 270 graus, você pode perceber isso, ó, 360 graus. Então, quando eu jogo isso no Google My Maps, tá? Quando eu jogo isso no Google My Maps, que eu vou fazer isso agora, ele não coloca da forma correta, tá? Vamos só adicionar aqui mais uma camada, colocar aqui vamos fazer um novo, né? Vamos fazer um novo. Vamos fazer um novo. Vamos estragar esse. Vamos fazer um mapa novo, apenas com vetor. Tá? Vamos entrar novamente aqui e
e vamos criar um mapa novo, tá? Lembrando que eu tenho vários mapas criados aqui, ó, tá? Vamos lá, criar um mapa novo. Vamos adicionar uma camada. Veja que no Google eu tenho o vetor inclinado, ó. Ele está respeitando aquela inclinação, tá? Ó, está respeitando a inclinação, ó. Ele está respeitando a inclinação. Só que na hora, ó, tá vendo, ó? Só que essa inclinação não é executada da forma correta no Google My Maps. Então vamos vir aqui. Eu venho nessa pasta. Vocês vão ter essa pasta para vocês. Eu vou deixar disponível para vocês, ó, vetores. É o mesmo do... Vamos lá. É um KML. Olha lá, ele não faz, tá vendo? A inclinação para ele, ó, é sempre 180 graus. Não tem isso. Não tem essa informação. Tá? Então ele precisa dessa informação. Mesmo eu tendo no KML esta informação, para ele isso não resolve. Então eu tenho que descobrir no KML onde eu coloco o direction, onde eu coloco a direção, porque tudo isso é feito automaticamente, né? Então é isso que eu estou buscando nesse momento. Então é só mostrar para vocês nesse último vídeo que ele não coloca, ó. Não coloca da forma que está aqui, ó. Quer dizer, o Google está entendendo esse KML, né? Ó, o Google está entendendo esse KML, mas no Google My Maps que deveria ser a mesma coisa, né? Deveria entender, né? Então é isso.